Jovem, eu vou te apresentar aqui rapidamente. O seu currículo é Uhum. vasto, né? Tá, Vou ler uma parte dele, apesar da vastidão do seu currículo. tranquilo. A gente tem aqui, para iniciar essa segunda parte aqui, o Rodrigo Marcel Valentim da Silva. Ele é doutor, né, em fisioterapia pelo FRN, docente hoje da Estácio, como você acabou de mencionar, né, da Uninasal também. Agora meu inglês não é bom não, viu? É membro da International Research Group. Group, O isso. pessoal, os meus alunos tiram onda comigo, eu acho que tento dar a entender que eu tô brincando para eles pensarem que eu tô errando porque eu quero, sabe? Então, Faz parte. diplomado em fisioterapia dermatofuncional ali na Argentina, no Chile, na Espanha. Formação em osteopatia, formação em método Pilates, microfisioterapia, microeletrólise percutânea. Palestrante internacional faltou aqui, porque eu sei que você dá umas palestras também aí fora, tudo bem. Abordagem terapêutico biológica e fisioterapeuta da clínica Eterna, é isso mesmo? Isso mesmo, Clínica Eterna. Na Pronto. verdade, Clínica Eterna e Clínica do Shopping. Eu trabalho em duas clínicas aqui na cidade. Perfeito. E aí, com alguns artigos publicados, alguns poucos mais de 100, né? Por Com, aí. e, enfim, isso é uma parte do seu currículo, né? E a gente tem um prazer aqui de estar te recebendo hoje à tarde aqui para falar sobre hoje ondas de choque, né? Teria tanta coisa para falar, mas aí que eu escolhi foi ondas de choque. Show de... Como eu te falei, como a gente falou logo no início, né, essa proposta é realmente a gente trazer essas vivências de colegas e também de recursos que às vezes a gente não tem expertise e também escutar de quem tem, como é que tem sido a prática, se vale a pena apostar num recurso como esse, enfim. Uhum. E aí parte da sua missão, eu só queria que o pessoal aí que está no chat, o que está acompanhando, a gente tem para mais de 50 pessoas, colocasse aí em que período tá. Geralmente é bem diversificado, sabe? Tem um pessoal da Termifoto que devem estar aqui, é para eles estarem, porque é da disciplina, É da disciplina, né? É para estar, né? é para estar, né? Que é aí quarto, quinto período, e o pessoal talvez um pouco antes e um pouco depois. Vai ter gente que vai dizer dois períodos ao mesmo tempo, porque a gente na UFPB a gente tá com. Tem gente que tá com o pé no terceiro e quarto, no quarto e quinto, então não tô Ah, pagando. tá, entendi. Tá vendo aí? Tem gente terceiro e Ah, quarto, tô vendo. tá vendo Quinto, aí? sexto, né? Oitavo período. Tem um P1 aí, ó, do primeiro período. Ó, tem o pessoal da Unifip. Então, só para dar uma ideia, né, do quão diversificado é. Então, aumenta um pouquinho mais a questão do ajuste, né, que você Tranquilo. Da certamente linguagem, é. Mas, fica enfim, tranquilo. show de bola. Então, Marcel, tá contigo a palavra, pode projetar aí pra Ok. gente, certo? E aí eu vou deixar você à vontade para discutir. Bem, gente, primeiramente uma boa tarde a todos. É um prazer, Diego, inenarrável estar aqui com vocês nessa tarde. Eu acho que faz uns 3 meses que Diego me chamou, me convidou para falar aqui com vocês, para, né, participar aqui do evento. E eu fico muito lisonjeado, tá, Diego, pelo convite, né? De você realmente ter lembrado de mim, me chamar aqui para a gente poder contribuir, né? Eu posso dizer também que a recíproca é verdadeira do que você falou para mim. Sempre te admirei, sempre, né, ouvi muito bem de você, né? E você se demonstrou, né, enquanto a gente teve aqui mais próximo, né, um cara fora de série, tá? E eu fico feliz de você ter realmente lembrado para a gente poder partilhar um pouquinho aqui com a turma, um pouco sobre a terapia por ondas de choque, especialmente, né, as nossas aplicações e a nossa utilidade dentro da fisioterapia, tá? E aí, quando a gente fala de terapia por ondas de choque, inicialmente, né, a gente, de uma forma meio que leiga, pensa que ondas de choque, a gente está falando de choque elétrico.
tá? Eu tenho muitos pacientes que muitas vezes chegam aqui na clínica e aí vêm perguntando, nossa, mas qual é a intensidade desse choque? Esse choque vai doer? E a primeira coisa que a gente brinca, né, é que a terapia por onda de choque não tem nada a ver com choque elétrico, como muitas pessoas imaginam que seja. E também, quando a gente fala terapia por ondas de choque, a gente está falando de um conteúdo que pode ser utilizado pelo fisioterapeuta, mas não está no escopo da maioria das disciplinas de formação em fisioterapia no Brasil. Na verdade, quando a gente fala de terapia por onda de choque, para muitos profissionais da fisioterapia, eles nem sabem do que se trata. Eu lembro especificamente que, como o Diego já adiantou aí, o meu doutorado foi um estudo que eu realizei com a terapia por ondas de choque. E aí, naquele período ali, 2015, 2016, né, eu lembro que era o período ali das Olimpíadas que aconteceram no Rio de Janeiro, e muitos centros lá de atendimento, muitos colegas foram se voluntariar para atender. Não sei se vocês ficaram sabendo ou lembram dessa época, tá? Mas não faz muito tempo. E aí os colegas viam esse equipamento aqui que está na imagem, que é um equipamento de ondas de choque. E muitos colegas, eles tiravam a foto e mandavam para mim e diziam assim, olha, só lembrei de você. Tá, aqui tem vários equipamentos desses, mas ninguém sabe usar. Né? E quando a gente vai tentar utilizar sempre, né, um profissional de outro país que tem utilizado, porque os brasileiros em si não sabem utilizar esse equipamento, não sabem o que é, não sabem como funciona. Tá? Então, eu estou falando de uma realidade que foi de 2016, a gente está em 2022, e eu acredito que essa realidade melhorou um pouco, mas não o suficiente. Muitos de nós, como acadêmicos e principalmente como profissionais, não sabem, né, o que é a terapia por ondas de choque, né, se a gente pode usar, o que é que não pode usar. E aí o objetivo da nossa fala hoje é tentar transmitir para vocês um pouquinho do que é ondas de choque, trazendo um pouquinho da nossa vivência, da nossa experiência, tá? E aí, como o Diego já apresentou, esse aí é o meu currículo, tá? Estou aí, já me apresentaram, né? Já fui apresentado, então a gente pode pular essa parte. Quando a gente fala sobre terapia por onda de choque, na verdade, eu estou falando de ondas mecânicas. Na verdade, são pulsos mecânicos de pressão de curta duração e alta densidade de energia. Isso acontece um fenômeno que não é exclusivamente desse equipamento, é um fenômeno físico, um fenômeno da natureza. E geralmente esse processo de mudança brusca de pressão, de alta dose de energia numa frequência baixa, acaba gerando um fenômeno que a gente conhece desde o uso do ultrassom na fisioterapia, né, na fisioterapia em eletrotermofototerapia, que é o fenômeno de cavitação. E aí, essa cavitação é uma das respostas que a gente pode observar nos tecidos durante a aplicação das ondas mecânicas. Como eu falei, ele não é um fenômeno exclusivo de um equipamento, é um fenômeno de ondas de choque que a gente percebe na propagação de um trovão, que a gente percebe em aviões que quebram a barreira do som, aviões geralmente militares, aeronáuticos, eles, né, chegam a um determinado momento em que eles atingem uma velocidade e eles geram uma pulsação no ar que a gente chama de onda de choque. Até mesmo quando a gente tem algum abalo da queda de um objeto ou na passagem ali de um furacão, de um movimento de uma massa de ar de uma forma excessiva, a gente vai perceber que existe a formação de uma onda, né, que a gente chama de onda de choque, né, ao redor dessa região. Tá? Na verdade, esse fenômeno, né, como a gente discutiu, ele promove
o desgaste, a vaporização de líquidos a partir do fenômeno da cavitação. E esse fenômeno de cavitação, ele pode promover o que a gente está vendo aí nessa hélice de um avião, onde a gente percebe uma corrosão do material, uma corrosão dos tecidos. Eu parto, então, da ideia que a onda de choque, ela destrói materiais, ela agride materiais. Antes da gente pensar em qualquer uso clínico dela, eu já consigo entender um pressuposto de que a onda de choque ela é uma tecnologia ou ela é um fenômeno físico que eu posso aplicar sobre um tecido para gerar um desgaste, uma agressão a esse tecido. E você pode se perguntar, poxa, mas eu vou agredir um tecido, eu vou gerar uma lesão, uma agressão, e a gente vai entender que, na verdade, a gente está estimulando um processo de reparo, de cicatrização do tecido a partir do estímulo agressor que a onda de choque vem promover naquela região, tá? Então, a gente começa a entender uma interação, né, no tecido biológico. E quando a gente entende o fenômeno da onda de choque, a gente vai ver que em um curto período de tempo eu tenho um pico de pressão com uma variação brusca, que eu saio de uma pressão máxima, de um pico, até um vale, até uma região de pressão muito baixa, de pressão negativa. Essa resposta é a resposta física que nós conhecemos como ondas de choque. Mas como é que eu uso isso de forma clínica? Tá? Na verdade, a gente, nos equipamentos de ondas de choque, a gente vai ter esses diferentes mecanismos sendo gerados a partir da pulsação, do movimento de um dispositivo. Todo equipamento de onda de choque, ele é formado, gente, por uma pistola, tá? Que a gente chama, na verdade, de aplicador. E dentro do aplicador eu tenho um projétil, que alguns chamam de bala. Esse projétil, ele é impulsionado desde a base desse aplicador até uma superfície de transdução, uma superfície de contato com a pele, né, com a estrutura do tecido biológico do paciente que a gente está tentando, né, ali intervir. Se a gente pensar e observar o movimento do projétil, a gente começa a entender que ele se comporta de maneira similar à curva. Eu tenho um alto pico de energia e uma queda brusca dessa energia que precisa ser novamente alimentado por uma força externa para transmitir essa força ou essa energia sobre esse projeto. Na verdade, a gente está falando de um processo de transmissão de energia gerado pela onda de choque. O equipamento de onda de choque, portanto, ele vai, né, gerar uma transmissão de um gradiente energético, né, muito intenso, muito grande, que será responsável por algumas respostas biológicas, tá? E aí, baseado nessa ideia, a gente consegue entender que a terapia por ondas de choque, ela é uma onda mecânica, tá? Acústica, que necessita de um ambiente, de um meio material para propagação, água, ar, tecido. Quando a gente tem uma fototerapia laser, LED, a gente não precisa ali ter um contato com a região a ser tratada. Essa intervenção ou essa transmissão energética, ela acontece mesmo que à distância. Na onda de choque, não. Eu preciso ter o contato com uma superfície para que eu consiga gerar essa transmissão de energia. Nesse processo, a gente consegue perceber que para que eu gere um movimento desse projétil, eu preciso receber uma força externa, na verdade, uma energia externa. Essa energia externa pode ser tanto de um equipamento que tem uma fonte eletromagnética, que são os equipamentos, vamos dizer assim, que a gente tem visto mais
a serem produzidos ultimamente. Existem equipamentos que têm uma fonte de transmissão piezoelétrica, tem equipamentos que têm fonte de transmissão hidráulica, tá? Eletrohidráulica, né? Por exemplo, o equipamento que eu utilizei lá no doutorado, que eu tinha que carregar, né, que pesava bastante, ele era um equipamento hidráulico. A gente tem equipamentos que têm fonte de transmissão pneumática, tá? Simplesmente para fazer com que eu tenha o movimento do projétil e aí eu consiga gerar as variações energéticas ou as variações de pressão na transmissão nesse sistema. Só que eu tenho dois modelos, dois tipos principais de ondas de choque. E aqui entra uma polêmica, tá? Quem pesquisar sobre onda de choque, ou talvez aí na cidade de vocês, vocês vão ver que tem equipamentos de onda de choque que os médicos dizem, o fisioterapeuta não pode usar a onda de choque. E aí isso caiu muito numa discussão entre os conselhos de medicina e de fisioterapia. Pode, não pode, e aí quando um liberava, o outro negava, e isso correu por muito tempo aí na justiça, né, para dizer quem poderia fazer uso da onda de choque. A onda de choque, como eu falei para vocês até agora, ela é uma onda mecânica, é uma transmissão de energia por pressão, né, e que quando a gente paga eletrotermofototerapia, a gente tem base suficiente para a utilização desse recurso. No entanto, existe uma diferença que muitos médicos, muitos fisioterapeutas não conhecem ou não entendem, tá? É que existe o equipamento de onda de choque focal e existe o equipamento de onda de choque radial. Esse equipamento de onda de choque focal, ele gera uma alta concentração de energia. Para vocês terem ideia, a onda de choque ela começou a ser utilizada para o tratamento do cálculo renal, para as pedras dos rins, né? E a ideia era quebrar a pedra do rim. Ele já foi utilizado em procedimentos cirúrgicos, já foi utilizado como tecnologia, né, para disfunções eréteis. Tá? Então, quando a gente fala desse tipo de equipamento, a gente está falando de um equipamento que é o de onda de choque focalizado, que concentra uma alta intensidade de energia. O uso dos equipamentos que nós fisioterapeutas geralmente fazemos é diferente. A gente utiliza um tipo de onda de choque, que é a onda de choque radial, que tem uma baixa concentração de energia. E que com ele a gente já consegue fazer muitas coisas, diga-se de passagem, tá? A grande diferenciação é que esse modelo focal, ele tem um percentual, um poder de penetração muito maior e muito mais intenso do que o equipamento radial. Então, o fisioterapeuta ele tem liberdade para utilizar o equipamento de onda de choque radial, tá? Quando alguém disser que ele não pode, é porque provavelmente ele está confundindo com os equipamentos focais, que realmente são para procedimentos que nós não temos aí a habilidade, a competência específica para realizar, tá? Só para a gente ter uma ideia, os equipamentos focais, eles têm um poder de penetração, como a gente disse, bem maior do que os equipamentos radiais. A gente vê aqui em cima dois equipamentos focalizados, que têm um poder de profundidade muito grande. Já o nosso equipamento, que a gente usa na rotina do fisioterapeuta, é um equipamento radial. Quando a gente olha para esse percentual de penetração, a gente entende que esses equipamentos focais eles podem, inclusive, atingir regiões de órgãos. Por isso, como a gente falou, ele pode ser utilizado no tratamento do cálculo renal, tá? Que está lá dentro do sistema excretor. E quando eu falo de onda de choque radial, eu estou falando de uma tecnologia, de um recurso que eu posso utilizar tanto no sistema musculoesquelético, como no tecido conjuntivo, como na pele, no tecido adiposo, que tem
vamos dizer assim, um poder de penetração menor e são tecidos mais superficiais, tá? Bem, então eu obedeço essa curva e quando maior o pico energético que esses equipamentos geram, maior também é a quantidade, né, de energia geradas em tecidos mais profundos. É por isso que eu falei, como eu falei para vocês, esses equipamentos com alto pico de energia, alta concentração de energia, são os equipamentos que nós aí geralmente utilizamos, né? Não utilizamos, são utilizados realmente por médicos. Então, existe a onda de choque focal. Mas como surgiu a onda de choque? Na verdade, gente, ela não é uma tecnologia tão nova assim. Desde os anos 80, ela já vem sendo utilizada, já vem, né, se construindo equipamentos, desde os equipamentos de base focais, tá? E aí, ao longo dos anos, equipamentos eletrohidráulicos, eletromagnéticos começaram a ser aplicados, utilizados. Essa tecnologia focal, como eu falei para vocês, é uma tecnologia que ela utiliza uma concentração de energia elevada num espaço de tempo muito curto. E isso vai gerando respostas, né, sobre os tecidos, né, tanto mais superficiais como mais profundos, tá? Tanto em tratamentos ortopédicos como, né, em tratamentos de órgãos internos, tá? Mas começou a se perceber que eu não precisava usar um equipamento focal para atingir, por exemplo, um tendão mais superficial, quando comparado a órgãos internos. Foi a partir daí que surgiram os chamados equipamentos de ondas de choque radiais, que agora, ao invés de eu ter um foco de energia convergente dos equipamentos focais que produziam ali alta concentração de energia, eu posso usar um equipamento que dissipa energia na superfície do tecido e gera uma resposta ali mais adequada, o suficiente para o desejo, para o efeito terapêutico que nós queremos, tá? Os nossos equipamentos, então, radiais, que o fisioterapeuta utiliza, eles vão ser equipamentos que têm como parâmetros a frequência, tá? Né? A gente tem como parâmetro a energia ou pressão, isso vai depender da máquina. Tem máquina que vai nos apresentar a energia em joules ou milijoules na hora da gente eleger os parâmetros. Tem equipamento que vai apresentar para a gente a pressão em bar que aquele equipamento proporciona. Mas, além de tudo isso, a gente tem a quantidade de pulsos como parâmetro para que a gente consiga promover essa emissão. Então, eu tenho frequência, pressão ou energia e a quantidade de pulsos como parâmetros de utilização da onda de choque. Tá? Na verdade, se a gente fosse pensar, por exemplo, em atingir uma musculatura específica num tratamento miofascial, eu localizo o meu ponto de intervenção, posiciono o aplicador e durante a aplicação a gente vai percebendo a dissipação de energia sobre esse local, o que vai gerar a resposta terapêutica, o que vai gerar a resposta clínica que a gente espera, que a gente deseja, tá? Existe, gente, uma conversão energética, tá? Entre os equipamentos de pressão e os equipamentos de energia, né, que apresentam as doses em joules. Mas, assim como no laser, a gente sabe pela literatura que determinadas doses, determinados joules geram uma resposta específica, na onda de choque a gente também tem essa interpretação, onde a gente tem, por exemplo, né, a doses que são voltadas para analgesia e relaxamento, para neoangiogênese, para regeneração dos tecidos,
tá? Para que a gente consiga gerar as respostas aí desejadas. Não entra muito no nosso mérito hoje a gente discutir sobre essas conversões, tá? Que depende realmente de cada máquina. Mas o que importa para a nossa discussão de hoje é a gente conhecer um pouquinho sobre os efeitos que essa onda de choque pode proporcionar. Como, por exemplo, o estímulo à microcirculação local, que promove vasodilatação, relaxamento muscular, alívio de dor. Ela promove um efeito que alguns autores chamam de pró-inflamatório, ou seja, ela acelera o processo cicatricial. A gente vai perceber também que a própria onda de choque ela gera ou estimula as fibras, né, mais profundas, né, de transmissão neural, o que favorece a liberação de endorfinas, né, trazendo a sensação analgésica. Na verdade, a gente consegue entender que acontece através da onda mecânica um fenômeno chamado de mecanotransdução, de remodelagem, reorganização das energias no tecido. A gente percebe melhora de permeabilidade celular, a gente vê produção de colágeno, a gente vê rejuvenescimento do tecido, tá? Após a aplicação da onda de choque. Tá? Então, para cada patologia, a gente tem níveis energéticos. Quando eu penso em tratamentos mais profundos, como a lipotripsia, que é aquele tratamento para o cálculo renal, eu preciso ter muita energia, e a gente não trabalha com isso. Equipamentos focalizados, eles precisam ter uma energia pequena, mas maior do que a energia que a gente utiliza para cicatrização, para dor, para reconstituição do tecido. O que permite que a gente trabalhe muito nessa esfera, né, de atuação com a terapia por onda de choque. Alguns equipamentos, eles são vendidos com as duas formas de emissão, a emissão focal e a emissão radial. Logicamente, esses equipamentos acabam sendo mais caros, né? Por exemplo, esse equipamento aí da Stoss Medical, de onda de choque, é um equipamento que a média de preço é entre 150 e 500 mil reais. São equipamentos nesse modelo aí, caríssimos, tá? Mas que podem ter infinitas aplicabilidades, né, para aqueles que fazem o seu uso. E eles oferecem ainda combinações terapêuticas, tá? Para promoção de relaxamento muscular, melhora de circulação. E eles definem aí alguns protocolos ou indicações que combinam esses tratamentos focais e radiais, tá? Né? Como eu falei, a nossa experiência na fisioterapia é com equipamentos radiais, que vão atuar, né, em problemas inflamatórios de diferentes tipos, pontos gatilhos, má consolidação óssea, disfunções estéticas como gordura localizada, celulites e por aí vai, tá? E o que seria contraindicado na terapia por onda de choque? A gente vai imaginar que alterações circulatórias, de coagulação, tromboses, né, fenômenos vasculares de uma forma geral são contraindicações, disfunções relacionadas a carcinomas, a processos tumorais, gravidez sobre a região ou próximo da região de útero também, tá? Né? São situações em que a gente evita a aplicação ou o uso da terapia por onda de choque. Crianças em fase de crescimento próximo à placa motora, já que a gente gera muito impacto também. Pacientes que estejam fazendo uso de cortisol em excesso em algum tipo de tratamento também, né, não é recomendável associar com a onda de choque, que vai induzir uma resposta de inflamação e cicatrização nos tecidos. A gente percebe que muitos pacientes, logo após a aplicação, podem ter uma hiperemia local, alguns que tenham fragilidade capilar podem desenvolver um hematoma, podem ter algumas pequenas petequias
né, sanguíneas no local, dor, tá? Edemas de uma forma geral. E aí, como a gente disse para vocês, né, existem protocolos validados aí com a combinação das terapêuticas, tá? A focal, a radial, né, e um massageador especificamente para tentar minimizar esse efeito da dor da onda de choque. Ela é muito utilizada, gente, em disfunções como a fascite, né, tendinites calcárias, tá? Tratamentos estéticos como para celulite. A gente vai ver já já mais alguns detalhes sobre eles. O que é que a gente fez? A gente conseguiu, por exemplo, na estética, montar alguns protocolos daquilo que a gente tem melhor resultado do ponto de vista científico, tá? Para o tratamento facial, para rejuvenescimento, com o número de pulsos médios, frequência, pressão, quantidade de sessões, tá? Tratamentos para gordura localizada, pós-criolipólise, flacidez corporal. Então, essas técnicas que são, vamos dizer assim, menos usuais na literatura internacional, né, a gente conseguiu meio que sintetizar um pouquinho sobre quais os parâmetros que a gente poderia utilizar nas ondas de choque. E aí a gente tem a onda de choque, né, os parâmetros que eu expliquei de frequência, né, pressão ou energia e a quantidade de pulsos. E alguns estudos também falam sobre o uso de onda de choque para consolidação ou cicatrização de feridas, tá? Geralmente são os equipamentos focais que são utilizados para isso. Mas a literatura já vem trazendo bastante conteúdo, tentando explicar um pouquinho sobre os tratamentos de ondas de choque, tá? A gente tem essa revisão aqui que fala um pouquinho sobre tratamentos nas disfunções musculoesqueléticas em consolidação óssea, publicado na Revista Brasileira de Ortopedia. Esse estudo aqui, ele fala um pouquinho sobre o uso da onda de choque na síndrome da dor miofascial, que foi também o objeto, né, do meu projeto aí de doutorado, tá? Só para a gente contextualizar, como é que funciona, por exemplo, a aplicação da onda de choque na região do músculo trapézio, na região cervical? Opa! Tá? Na região cervical. A gente vai perceber que existe um protocolo de quantidade de pulsos e tal de emissão. Tá? Geralmente, na fisioterapia, a gente usa esse modelo aí, tá? De aplicação. Eu deixei o áudio aberto para que vocês pudessem também ouvir, né, que é uma intervenção barulhenta. A gente sente, olha só, a gente escuta o impacto do projétil no transdutor durante a aplicação. Cada impacto, cada pulso dele é contabilizado no equipamento e a gente tem, na verdade, durante essa aplicação, a transmissão de energia, tá? Se por acaso a gente faz uso, por exemplo, de uma intervenção combinada do modelo de aplicação radial com o modelo de aplicação focal, geralmente a gente usa primeiro a aplicação focal e depois a gente faz a aplicação radial. O que importa é que a gente perceba que a gente vai concentrar essa energia durante a aplicação, tá? Opa! Durante a aplicação. E aí, a gente utiliza um gel condutor exatamente para alinhar, para ser a via de condução, né, dessa onda mecânica para o tecido biológico. Essa via de condução, ela vai ser aplicável exatamente no tecido ou sobre a superfície da área que eu quero tratar os pontos ali, né, de sobrecarga, tá? Bem, existe uma série de estudos que discutem exatamente a aplicação da onda de choque, né, sobre
a região dos pontos gatilhos, né, sobre a síndrome miofascial. A gente pegou algumas ideias disso para fazer o nosso projeto, que eu vou mostrar lá na frente, tá? Mas a gente também tem a usabilidade desses tratamentos, tá? Em diferentes grupos musculares, tá? Em diferentes necessidades terapêuticas, sendo aplicado tanto em tecido muscular, como em tendão, como em epicondilites, como em bursites, como em tendinites calcárias, e até mesmo aplicações na estética de uma forma, né, geral, tá? Bem, mas você pode me perguntar, que resposta biológica essa intervenção promove? Esses dois estudos aqui, essas duas revisões, falam um pouquinho sobre o efeito da terapia por onda de choque sobre o tendão, tá? E aí, nesse exemplo que eu vou mostrar aqui, nessa animação, opa, nessa não, na próxima, nessa animação, a gente entende um pouquinho o que é que está acontecendo. O aplicador da onda de choque, ele vai transmitir a energia para o tecido que a gente quer tratar. No primeiro momento, esse tecido ele passa por um processo de inflamação, mas na verdade com o intuito de acelerar o processo cicatricial, tá? Então, eu estimulo através de ondas de choque, por exemplo, num paciente com fascite plantar, como é o da imagem, tá? Com a tentativa da animação, a gente aplica sobre a região ali da fáscia, do tendão, isso vai gerar inicialmente uma resposta inflamatória e depois a reorganização do tecido, melhorando a qualidade ali local. De experiência clínica, muitos pacientes eles vão relatar dor na primeira aplicação da onda de choque, incômodo, dói durante a aplicação. E aí, geralmente, a gente tem uma curva de uma semana de respostas acontecendo. Os primeiros dias doloridos, depois essa dor aliviando, até que essa dor desaparece. E aí, com a sequência de sessões, a gente consegue observar uma eliminação dos quadros dolorosos, uma reorganização do tecido tendinoso, que faz com que esse indivíduo volte aí à atividade, né, sem ter muitas sequelas, né, e até voltando a uma rotina de vida aí normal. Mais uma vez, alguns estudos que tentam ali explicar exatamente esse mecanismo que eu demonstrei para vocês aí na animação, né, sobre o que é que a onda de choque faz no tendão, faz na face, faz no tecido conjuntivo, para que ele consiga gerar uma resposta de alívio de sintomatologia que a gente percebe frequentemente na nossa prática clínica, tá? Se a gente analisar, um dos principais tratamentos, né, procurados para a terapia por onda de choque são as pessoas que sofrem com tendinopatia no tendão Aquiles, com a fascia plantar, como a gente falou, a fascite plantar, tendinites calcificadas, esporão de calcânio. Muitas pessoas procuram tratamentos por ondas de choque porque a literatura já traz uma grande validação, né, desses recursos, tá? Mas outras patologias também são alvo do tratamento aí na onda de choque pela literatura, né, como capsulites adesivas, né, disfunções gerais na região do ombro e mais recentemente, né, o aprofundamento de estudos, né, cria equipamentos, tá, que podem ser utilizados, por exemplo, no tratamento da celulite. Como tem pessoas de diferentes períodos e formações aqui, eu vou explicar um pouquinho que a celulite começa com uma estase circulatória que vai gelificando, formando ali depósitos de colágeno, de fibrose, e que traz aquele aspecto, né, gelatinoso, né, e às vezes endurecido para as pessoas, para as mulheres que têm a celulite. Que, na verdade, tudo parte de uma alteração circulatória, idealmente tecido adiposo. E aí, a aplicação
da onda de choque, ela é uma possibilidade clínica relevante para reduzir esse tipo de disfunção. Assim como também a gente pode, né, ter uma resposta sobre tecido adiposo, melhorando ali a organização do tecido, tá? Opa, a organização do tecido, opa, de uma forma geral, tá? Bem, existem estudos sobre isso. Na verdade, se iniciou bastante estudos desde o ano de 2010, tá? Falando um pouquinho sobre o uso dessa tecnologia, né, de ondas de choque para o tratamento de celulite, né, de uma forma geral, tá? Mas você pode me perguntar, mas professor, qual a sua experiência com as ondas de choque, né? Como é que a gente consegue utilizá-las? É o que eu vou falar a partir de agora, tá? Atualmente, o que é que a gente tem aí de pesquisas, o que é que a gente viu sobre as ondas de choque que a gente pode contribuir aqui com vocês? Eu já entendi que ela tem uma aplicabilidade para o sistema musculoesquelético, ela tem uma aplicabilidade ali para calcificações, para tendinites, para celulites, para gordura localizada. Vamos ver mais ou menos o que é que acontece, né, nesse inteirinho. Esse estudo aqui, ele não foi publicado ainda, tá? Mas foi a minha dissertação, minha tese, perdão, de doutorado. O efeito da terapia por ondas de choque na dor miofascial. Nós selecionávamos pessoas que tinham dor miofascial, especialmente na musculatura de trapézio, e a gente avaliava na algometria, na eletromiografia e na dinamometria. A gente avaliava, portanto, o limiar e limite de dor, avaliava a atividade elétrica no músculo e avaliava também o grau de força em newtons que esse indivíduo apresentava. Ele foi um ensaio clínico randomizado cego que a gente fez no Laboratório de Performance Neuromuscular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? Onde a gente, conforme eu disse, a gente selecionava as voluntárias e aí a gente encontrava pessoas que relatavam tensão ou dor na região do trapézio, que é bem comum, dicas de passagem. A gente trabalhou nesse estudo, se eu não estiver enganado agora, com 60 voluntários, tá? E a gente fazia a definição e marcação de 4 pontos nessa região aqui do trapézio para a gente fazer as aplicações. A gente utilizava o algômetro digital, como eu disse para vocês, para a gente captar o limiar e o limite de dor, né, que essa paciente suportava. A gente utilizava esse equipamento da Noraxon, que é um equipamento de eletromiografia que vê a atividade elétrica no músculo, tá? E aqui a gente fazia a colocação para posteriormente fazer essa captação. A gente selecionava os pontos de aplicação da onda de choque. A gente pegou um artigo, né, que eu mostrei aqui anteriormente para o trapézio, para a gente ver quais os pontos principais que a gente deveria fazer a aplicação da onda de choque. Colocou o gel condutor e fazia a aplicação. A gente fez a aplicação com esse equipamento aqui, tá? Da Stoss Medical, é um equipamento que vinha da Alemanha, tá? E que a gente começou a utilizar ele, né, aqui em Natal para as pesquisas que a gente, né, vinha desenvolvendo, tá? E isso, pois é, era esse mesmo, né? Então, assim, eu lembro que a gente transportava ele porque ele ficava alguns dias na clínica onde estava acontecendo pesquisa, e aí quando nesses dias, tipo segunda e quarta, eles estavam na clínica fazendo pesquisa, terça, quinta e sexta eu estava coletando doutorado, e aí eu tinha que levar ele para o UFRN, então eu tinha que pegar ele cedinho, colocar, né? Eu acordava mais ou menos 4h30 da manhã para chegar às 5 na clínica, montar ele, né? Desmontar ele, levar para o UFRN, montar e trabalhar, dar aula para de tarde voltar, né? E fazer as coletas para terminar de 5, 6 horas para devolver e voltar para trabalhar
né? Então foi uma rotina ali bem louca. Esse equipamento foi um equipamento que a gente tinha na época que era emprestado. A gente tinha, além de tudo, 2 meses para a gente fazer tudo, tá? Né? No meio da pesquisa, o equipamento ele tem um probleminha, tá? Né? E aí a gente teve que consertar o equipamento sem manual, uma coisa, né, que deu certo, tá? A gente calibrou direitinho depois e viu que estava tudo ok, mas foi uma grande experiência ter lidado com ele. Como a gente falou, não faltou, não faltou. Ele custava R$ 150 mil, né? Aí a gente muitas vezes colocava ele na mala de um Classic e ficava pensando, se alguém bater no carro, tá, é mais caro o equipamento que está na mala do que o próprio carro, né? Era uma coisa surreal. Mas a gente foi seguindo essa loucura aí, coletando e tal, né? A gente tinha 2 meses, mas felizmente a gente terminou em 45 dias. Né? A gente coletou ali 60 voluntários, né? Enfim, graças a Deus deu tudo certo, né? E a gente finalizou, né, o uso dessa máquina, tá? E aí a gente fazia a aplicação, né, do equipamento nos pontos, né, de marcação que a gente falou. A gente usou um equipamento que é uma onda de choque radial, como eu falei para vocês, que produzia energia de maneira pneumática, então ele tinha um compressor que impulsionava o projeto. Hoje a gente tem muitos equipamentos que são eletromagnéticos, não precisa ter essa preocupação. Tá? A gente utilizava uma frequência de 15 Hz com 2 bar de pressões em 2.000 pulsos. Tá? Com uma ponteira de 6 milímetros, que era a ponteira que na empresa era direcionada para o tratamento de pontos gatilhos. E a gente tinha 3 grupos. Um grupo que não fazia nada, tá? Era o grupo controle. Ele era apenas orientado depois para realizar uns alongamentos e tal em relação à dor miofascial. Um grupo, que era o grupo placebo, que a gente colocava o aplicador sobre os pontos, como ninguém conhecia esse equipamento, então foi bem fácil fazer o placebo, né, que as pessoas não percebiam, tá? E um grupo que a gente fez a aplicação efetiva da onda de choque, posicionando o equipamento lá, né, e transmitindo os pulsos, tá? E aí a gente fez uma avaliação inicial, uma avaliação logo após a intervenção e uma avaliação ali 48 horas depois para ver como isso, como foram, como tinha se comportado esse paciente. Gente, uma coisa que esse estudo pegou foi que uma das experiências foi pensar, trabalhar com dor é algo muito subjetivo. Se você analisar essas imagens que eu estou mostrando para você, vocês estão vendo que esses 2 últimos gráficos, eles são praticamente iguais. Tá? Eles tiveram, de fato, respostas bem semelhantes. E quando a gente analisa eles, na verdade, eu estou falando do grupo ondas de choque e do grupo placebo. Na escala visual analógica da dor, a gente viu que os 2 grupos se comportavam da mesma forma. Quem achou que estava recebendo tratamento também aliviou dor, assim como quem recebeu onda de choque, tá? Então, a gente não teve um efeito diferente da terapia por onda de choque para o grupo placebo, tá? A princípio, você pode pensar, poxa, esse trabalho todinho e o recurso não funcionou. Mas, na verdade, como pesquisador, a gente vai ver o resultado que aconteceu. A gente está meio que isento nessa busca, né? Quando a gente avaliou a algometria, especialmente o limiar de dor, a gente não viu alteração significativa entre os participantes. Quando a gente avaliou pontos gatilhos miofasciais ativos, a gente percebeu o comportamento igual ao comportamento lá do relato de dor. Tá? Eles se comportaram praticamente da mesma forma, tendo a percepção de redução de pontos gatilhos miofasciais, tanto no placebo como no ondas de choque. Tá? Gente, então a gente chegava assim, chegava para entender que, de fato, o mecanismo neurobiológico fazia com que o resultado
de a gente achar que recebeu o tratamento era similar ao resultado da onda de choque. Quando a gente fez a análise isométrica, da eletromiografia isométrica, não viu diferença. Quando a gente avaliou a contração isométrica voluntária máxima, que era análise de força, também não viu diferença significativa. Tá? No entanto, quando a gente via o relato de percepção dos pacientes, sempre o grupo que fazia terapia por ondas de choque relatava uma percepção de melhora maior. Bem, esse daí foi o nosso estudo do doutorado. Lições que a gente tirou do estudo, tá? De fato, para dor miofascial nos parâmetros que nós utilizamos, tá? Não existe uma diferença tão importante da onda de choque para o placebo. Agora, isso pode ter acontecido também porque dor é uma variável bastante subjetiva, né? Então, às vezes, a presença do placebo é importante para a gente poder ter esse delineamento, essa percepção, tá? Bem, a gente não fez só esse estudo aqui, que a gente está vendo que na dor miofascial a gente não teve uma resposta tão significativa, mas quando a gente começou a analisar outros estudos com terapia por onda de choque, a gente também achou alguns estudos relativamente interessantes. Por exemplo, esse estudo nosso, ele já está publicado na revista Conscientar Saúde, foi publicado em 2019, e ele foi com 31 mulheres. Especificamente, nesse estudo, a gente começou a trabalhar com pessoas que tinham adiposidade localizada, gordura localizada. E aí a gente avaliou perimetria, ultrassonografia, e a gente analisou, comparou duas formas de utilização da onda de choque. Não era esse equipamento aí que eu mostrei anteriormente, é um equipamento nacional, né, de ondas de choque piezoelétrica. E aí, a gente deixava o cabeçote estacionário parado, e o outro a gente deixava o aplicador em movimento. E aí a gente conseguiu perceber, tá, que quando a gente deixava o cabeçote estacionário, parado, fixo no local, a gente teve um resultado mais efetivo nas variáveis de plicometria, de ultrassonografia. Tá? A ultrassonografia, a gente mede a camada de tecido adiposo que fica, né, ali no tecido. E a gente media antes e depois das intervenções. Então, a gente viu um resultado, né, no grupo que fazia ali a terapia por onda de choque, né, com o aplicador fixo estacionário, tá? Né? Enfim, foi uma análise que a gente teve aí à disposição. Bem, depois, se alguém quiser os artigos, a gente pode compartilhar, tá? Bem, esse outro estudo, a gente fez uma combinação da onda de choque com o equipamento de ultracavitação. Esse já foi com esse equipamento nosso da STORS, que a gente fez lá no doutorado, tá? E aí a gente percebia que quando a gente fazia o tratamento só com a onda de choque, a gente já tinha redução significativa de algumas variáveis, do peso, da perimetria, da plicometria. E quando a gente combinava isso com ultrassom terapêutico, com ultrassom de ultracavitação, a gente potencializava ainda mais as reduções, né, dos tecidos durante as aplicações, né, com a gente conseguindo observar isso, né, nas análises, né, estatísticas que a gente desenvolveu para o estudo, tá? Ainda com aquele equipamento lá que eu falei, da STORS Medical, a gente fez esse outro estudo, agora em animais, onde a gente aplicava onda de choque sobre a pele para ver que tipo de substâncias eram induzidas pela aplicação na onda de choque. Esse estudo foi publicado em 2018, tá? Na Lancet Medical Science. E aí a gente percebeu que a aplicação da onda de choque, quando comparada ao grupo controle, promovia uma diminuição da rigidez dos tecidos, um aumento da atividade
dérmica, perdão, da derme, um aumento da quantidade de células inflamatórias. E um resultado interessante que a gente via também é o aumento da produção de fatores de crescimento, especialmente fator de crescimento epidérmico e dérmico, o que explicaria uma indução do colágeno para o processo, né, de regeneração. Tá? Bem, a gente, né, como disse, a gente foi fazendo outros estudos. Esse outro estudo aqui foi utilizado em uma paciente, era um estudo de caso, onde a gente utilizou a onda de choque em pessoas em uma pessoa que fez o uso injetável de hormônio do crescimento, que depois de fazer o uso desse hormônio de crescimento, acabou desenvolvendo essa alteração aqui no tecido, com aumento do volume adiposo. E aí a gente fez a aplicação da onda de choque, tá? Reduzindo esse volume, esse tamanho, e a gente comparou isso, essa camada, essa redução, na ultrassonografia, tá? Esse outro estudo, hã, essa região aqui, o que acontece? Tem gente que faz aplicação de hormônio do crescimento na tentativa de ter um efeito de crescimento muscular e perda de tecido adiposo. Só que, às vezes, essa forma de intervenção não é, vamos dizer, não é tão segura. E aí gera um efeito rebote. Isso daqui é um crescimento de tecido adiposo anormal na região, né, que ela fez ali a aplicação. Então, a gente vê aqui esse lado, que é o lado, vamos dizer, normal dela, e aqui você vê um volume parecendo um edema, só que, na verdade, isso é tecido adiposo que cresceu excessivamente. E que é de uma perda muito difícil, tá? Por isso que a gente fez a proposta de usar a onda de choque, né, pelo efeito captacional que ela gera, pela intensidade de energia, de promover a redução, né, desse volume aí adiposo, tá? Aí por isso que virou estudo de caso, porque foi uma situação bem específica e bem interessante. Bem, a gente tem um outro artigo aqui publicado, né, que na verdade a gente fazia uma análise, né, de elastografia para ver a questão de flacidez facial. Esse estudo foi feito em parceria com os colegas do Chile, tá? E ali a gente consegue perceber também um aumento da produção de elastina, um aumento de produção de colágeno no rosto, tá? Né? Que são fatores que vão contribuir para, né, combater exatamente a flacidez ali do tecido. Esse outro estudo aqui, a gente, né, comparou a onda de choque com um mecanismo específico ali de massagem, tá, que se tinha, e aí a gente, né, fez especificamente para a celulite, né, ali em mulheres, e aí a gente vai percebendo, né, uma redução de medidas, perimetria, né, plicometria e redução de medidas de ultrassonografia também, utilizando, né, a ondas de choque, tá? Publicado na revista Fisioterapia Quarterly, né, que também, né, foi uma revista que a gente, né, utilizou nessa época. Com o mesmo equipamento ainda, aquele da Storz, por isso que eu tenho que levar para lá e para cá, Diego, o equipamento, porque tinha muita coisa para fazer com ele. Aí a gente fez esse outro estudo aqui. Deixa eu explicar esse estudo. Essa paciente, esse estudo não foi publicado ainda, tá? Foi rejeitado numa revista e a gente está mandando para outra. Mas esse estudo foi o seguinte: essa paciente ia fazer uma cirurgia de abdominoplastia, que é cortar uma parte do abdômen e fazer a reconstrução cirúrgica dele. Aí o que a gente fazia? Já que vai cortar o abdômen, a gente quer fazer uma análise histopatológica do tecido para poder exatamente
ver como é que a onda de choque atua sobre o tecido adiposo. E aí a gente fez o seguinte, de um lado a gente fez 8 sessões de ondas de choque, e um lado a gente não fez nada. Antes de fazer a cirurgia, ela ficou dessa forma, tá? O lado direito, né, que a gente não fez intervenção, está com um volume relativamente similar, mas teve redução. E o lado esquerdo, você percebe que ele está disforme. A gente teve uma redução bem característica do volume na zona de aplicação. Aí essa paciente foi submetida à cirurgia de abdominoplastia, foi retirada essa faixa aqui de pele, e aí a gente fez a comparação imunohistoquímica do que é que tinha de um lado e o que é que estava acontecendo no lado que a gente fez a aplicação da onda de choque, tá? Né? Como não foi publicado ainda, não estou aqui com ele, né? Mas a gente viu ali liberação de substâncias inflamatórias relacionadas à apoptose, né, de células adipócitas, a gente viu destruição de adipócitos, né, processo inflamatório, como, né, a gente tivesse ali reduzindo o volume adipositário, tá? Bem, mas aí a gente tem um outro artigo que a gente não publicou ainda também, que foi o uso da onda de choque na regeneração tendina. A gente fez isso também em animais. A gente pegava, fazia um procedimento cirúrgico, onde a gente induzia uma lesão no tendão, e depois da cirurgia a gente induzia o tratamento com onda de choque. E aí a gente tinha um grupo que a gente fazia onda de choque e o grupo que não fazia. Fez também uma análise imunohistoquímica. A gente percebeu a aceleração da produção de colágeno, da cicatrização do tecido, da reorganização local, tá? O que foi um efeito assim bem positivo. Bem, tem alguns outros estudos, né, que a gente finalizou ou estão em andamento e tal, como esse de rejuvenescimento facial, tá? Onde a gente vai percebendo aí uma redução da flacidez, da marcação das rugas, uma melhora do aspecto da pele pós aplicação de ondas de choque, tá? E aí a gente vai, né, vamos dizer assim, no caminho de perceber os resultados para que a gente possa fazer aí a divulgação científica aí desse material, tá? Aqui na região de pálpebras, né, na região facial de uma forma geral, né, com a intervenção da onda de choque, né, como opção de tratamento, tá? Então, para flacidez também é um recurso que, como a gente viu naquele outro estudo, potencializa a produção de colágeno. E isso abre um leque, abre um caminho para diversas respostas de intervenção, né, e melhora do aspecto dos tecidos que a gente, né, for ali desenvolver as aplicações, tanto em face como corporal, como redução ali de flacidez da pele, redução do fibroedema geroide, né, um lift do tecido pós-aplicação. Por isso que a onda de choque também hoje faz muito sucesso na fisioterapia dermatofuncional, tá? Até mais conhecida na dermatofuncional do que na fisioterapia ortopédica de uma forma geral, tá? Bem, eu acho que eu estou chegando aí no limiar do tempo, mas para fechar a ideia aqui com vocês, né, só partilhar um pouquinho da minha experiência clínica. Hoje, eu trabalho aqui na minha cidade. Além das pesquisas, eu atendo vários pacientes fazendo tratamento por ondas de choque, pacientes que têm procurado especificamente para isso. Só hoje eu atendi 3 pacientes, né, que procuraram para fazer terapia por ondas de choque, tá? E os casos clínicos são os mais diversos que você imaginar. Desde uma moça que eu atendi, né, na verdade, que era corredora de rua e estava com um processo inflamatório, um desgaste ali na face, e não estava mais conseguindo correr, e passou 2 anos fazendo diferentes outras técnicas e recursos, liberação miofascial e tal. E em 8 sessões de onda de choque, ela voltou a correr
e voltou à sua rotina normal. Até atletas do futebol, né? A gente estava atendendo hoje, inclusive, um rapaz que é goleiro do time daqui de futebol, com uma lesão no, na região do epicôndilo, na região do cotovelo, tá? Até pessoas que têm um histórico de fascite plantar, né? Disfunções na lombar e tal, de uma forma geral, e que a gente tem conseguido encontrar resultados exímios, bons, com esse público. Além das intervenções, né, combinadas para adiposidade localizada e fibroedema gelóide, que também, né, traz um resultado bem interessante. E aí a grande pergunta, desde o início a gente está comentando e a gente está trazendo um equipamento caríssimo, né, de R$ 150 mil. Quando a gente fez isso, era mais ou menos 2018, né? 2018, meu Deus, acho que era. 2016 para 2018. E aí, o equipamento que a gente tinha à disposição era o equipamento da Stoss Medical, que a gente conseguiu ali no empréstimo, tá? E aí, o que acontecia é que o equipamento, ele custava realmente muito, muito caro, um equipamento importado, mas hoje já tem empresas nacionais que fazem, né, equipamentos de ondas de choque, né, vamos dizer assim, de algumas formas mais acessíveis. Né? Aquele de 150 mil continua no mercado, tem inclusive os mais caros ainda, mas esses mais caros hoje são os equipamentos que têm terapia de ondas de choque focal e radial associada. A gente aprendeu hoje que tem uma diferença. E a gente vai ter equipamentos hoje, principalmente no mercado da dermatofuncional, né, equipamentos que custam R$ 60 mil, como a gente tem equipamentos que custam 15, 14 mil reais. Né? Então, a gente tem lidado com equipamentos aqui que têm ficado mais acessíveis. Tá? Então, várias empresas já têm aqui os equipamentos no Brasil, né, para o uso do fisioterapeuta, né, esse equipamento radial que a gente falou. Quanto custa o tratamento? Se você procurar ver em alguns lugares aí, os médicos cobrando R$ 1.500 uma sessão de ondas de choque, tá? Uma sessão, tá? E às vezes o paciente precisa de 10, 5, 10 sessões, tá? Mas geralmente são equipamentos que são profissionais que fazem a técnica focal e radial associada. Nós fazemos apenas as técnicas, né, radiais, tá? Então, geralmente o custo da sessão ela vai variar de acordo com a logística que você tem com o seu cliente, do seu espaço e tal, mas ela fica entre R$ 400 e R$ 600 uma aplicação. Logicamente que dependendo da situação, isso pode, né, ser feito de uma forma diferente, depende do serviço que você está ali, né, disponível. De fato, eu percebo muitos resultados práticos, clínicos, pessoas que chegam com dor e saem sem dor no mesmo dia, que demoraria 10 sessões com ultrassom, eu consigo em uma sessão com onda de choque, tá? E acaba que isso é uma área, né, nova aí para o fisioterapeuta estar se gabaritando, estar podendo utilizar, né, e com certeza, né, gerando não só resultados positivos para os seus pacientes, mas também resultados financeiros importantes para si mesmo, tá? E sempre estar com as pesquisas em dia para que a gente consiga fundamentar melhor essa técnica, porque quando a gente está melhor fundamentado, a gente tem mais segurança, né, e mais espaço para apresentar aí os reais resultados que ele tem, tá bom? Bem, gente, deixando aqui os meus contatos, e-mail, WhatsApp, meu Instagram, professor doutor Marcel Valentim, tá? Meu site também aí, para quem quiser acessar. A soberba procede à ruína e a altivez de espírito precede a queda. Sejamos todos humildes, né? E que a sabedoria possa inundar as nossas vidas. Esses são os meus votos. E, por hora, obrigado, né, a todos.
Show de bola, meu amigo. Fico feliz. Uhum, uhum, hum. Foi nesse? Sim, sim. Uhum, Tá na universidade, mas volta e meia eu recebi algum paciente que perguntava sobre ondas de choque, principalmente para tratamento de tendinites calcárias, né? Aquele tendão calcificado, esporão e tal. E sempre eu tive a dificuldade, eu acho que algum tempo atrás, não sei se tu vai lembrar, cheguei a mandar entrar em contato, conhece alguém aqui em João Pessoa que trabalha e tal. uhum, E a gente tem, eu acho que um ou dois médicos talvez, e que encaminhava para assim tirar alguma dúvida ou ver a possibilidade de uso e sempre essa dificuldade de encontrar um fisioterapeuta, como você colocou logo no início, que trabalhe nessa área, né? E também a questão da resposta, porque quando a gente procura na literatura, mas o leigo procura nas redes sociais, às vezes bate na tecla da dor, né? Sente a uhum. dor e tal. Eu queria ouvir de você, Rodrigo, se você tem experiência nessa questão de. Você falou algumas experiências, condições crônicas também, mas esse tendinite calcário especificamente, é muito dolorido passar, é efetividade, como é que é? Então, Diego, olha só. Eu costumo, assim, conversar bastante com o paciente, né? Porque, principalmente quando a gente vai usar o parâmetro voltado para calcificações de uma forma geral, imagina que é como se eu tivesse com uma britadeira quebrando uma pedra, né? É mais ou menos isso, que é a percepção que esse paciente vai ter, tá? Então, eu já tive situações de estar fazendo a aplicação e o paciente chorar na maca durante a aplicação, tá? No entanto, quando a gente termina a aplicação, ele está pisando no solo normalmente, como ele não fazia há meses, né? Então, assim, às vezes isso acontece. Hoje mesmo eu apliquei, né, numa paciente na região de membro inferior que era dessa forma, ela se contorcia na maca, né, durante a aplicação, mas a gente orientou exatamente sobre essa percepção momentânea do impacto, e quando a gente finalizou, ela saltitava, né, no chão, que, né, ela tinha exatamente a restrição, a dificuldade. De fato, tem isso. Tem esse rapaz que eu estava atendendo agora, que ele é goleiro, tá? Então, eu apliquei nele na semana passada, perdão, retrasada, fiz a aplicação. Aí no outro dia ele, cara, tá doendo muito. No sábado, apliquei na quinta, e no sábado, no domingo, ele me mandou mensagem, e agora, e agora, e agora? Eu disse, tenha calma. Aí chegou, a gente fez a segunda aplicação, tá doendo muito. E aí depois, quando ele chegou ontem, cara, doeu só na sexta-feira. Depois passou a minha dor. E eu tô conseguindo voltar a treinar do jeito que eu estava treinando antes, né? Então, assim, a dor, ela faz muito parte do processo inflamatório, né? Como a gente induz uma resposta cicatricial intensa, né? A gente muitas vezes vai
cursar, vai passar pelo processo inflamatório, né, mais agudizado. E aí depois essa percepção vai aliviando até que ele consegue ali realmente ter uma reorganização do tecido, né, e voltar à funcionalidade daquela região. E assim, tem paciente que, talvez por própria resistência e às vezes pela subjetividade da dor, o cara nem tá nem aí, é assim mesmo, não, tá tranquilo. Né? Só que tem muito paciente, às vezes, que já chega com medo porque pesquisou na internet e viu lá que alguém está dizendo que sente muita dor durante a aplicação. É possível? É. Os equipamentos focais, como eu falei para vocês, que tem uma intensidade de energia mais alta, esses aqui dói mesmo. Geralmente o relato de dor é porque o cara fez o focal, não fez o radial. E aí, às vezes, no focal, o médico usa um analgésico para o cara, um anestésico para fazer a aplicação, tá? Dependendo da acudização do processo. Então, tem essas nuances. O equipamento radial que a gente usa, se tiver muito inflamado, vai doer, mas essa dor vai ser menor do que o focal, mas também o resultado a médio e longo prazo também vai ser significativo. O jovem, e o recurso em condições osteoarticulares, né? Que aí é o que me aproximo mais, acaba direcionando mais para isso. Sim, contei. E ele seria direcionado mais para questões, talvez, crônicas ou perto de uma cronicidade. A perspectiva de que a gente está tentando reorganizar aquele tecido que, digamos, ele se está ali com a cicatrização crônica, um processo inflamatório que não é mais agudo, né, que está gerando ainda dor, dificuldade, provavelmente por uma má organização do tecido, e aí pela inabilidade do corpo de reorganizar aquilo, né, a gente meio que dá um restart, né? Isso. Seria isso? Vamos, de fato, começando de novo. Então, situações agudas não seria indicação, né? Então, aí é que tá. A gente pode usar em situações agudas? Sim, pode usar em lesões agudas, tá? Na verdade, se a gente olhar de um ponto de vista clínico, é até mais rápido o resultado, porque a gente consegue acelerar com um efeito pró-inflamatório o indivíduo voltar à função normal. A gente vai ter mais dificuldade com um paciente mais crônico, porque ele já tem muitos desgastes, muitas alterações do tecido de uma forma geral. No entanto, a maioria dos pacientes ele só vai procurar quando está na fase crônica, quando está ali, é a última tentativa dele. Eu recebi pacientes aqui já que eram o quê? 80, 90, 100 sessões de fisioterapia e não melhoravam, né, do sintoma. Aliviava, voltava, aliviava o sintoma e depois voltava novamente. E quando a gente fazia onda de choque, fez o protocolo, ele está ali 6, 7 meses já que não, um ano que não, tipo, não tem novamente aquele quadro doloroso que passou tudo, né? Mas assim, se ele tivesse chegado para a gente assim que tivesse inflamado, assim que tivesse um processo de bursite ou de lesão mais agudizado, com certeza a gente teria tido uma resposta, né, sem ter tido tanto sofrimento no processo. Nesse caso, acho que aí, ver se eu estou pensando corretamente, porque se a gente fala da onda de choque como a carga mecânica, então a gente pensa talvez na situação mais aguda, essa carga vai ser ajustada também, né? Como a gente pensa no ultrassom, Isso, ajustado. né? Ultrassom contínuo, pulsado, na verdade, tem gente que vai pensar na temperatura, se vai gerar ou se não vai, mas talvez faça mais sentido a gente pensar na carga mecânica. A gente está dando ultrassom pulsado, a gente está dando uma carga mecânica mais suave em alguma situação. Então faz sentido numa situação mais aguda eu estressar menos o tecido, mas ainda guiá-lo para o processo. Geralmente a gente na fase aguda a gente utiliza uma frequência menor e uma pressão, se o equipamento é a pressão de pulsos também menor. Imagina esse movimento, tá? É um movimento que a gente geralmente utiliza numa fase mais crônica. Na fase aguda,
eu estou estimulando o tecido, mas sem ter tanta sobrecarga mecânica. Aí realmente a gente tem ajuste de parâmetros para a gente poder lidar exatamente com isso. A gente pensando clinicamente, né? Fica mais fácil da gente ajustar algumas coisas. Por exemplo, a dose que a gente está pensando aí, na densidade de energia, a quantidade de força que eu estou colocando lá no tecido. Né? E Isso. quantas vezes eu repito isso seria a frequência. Então, a gente pensar nesse contexto fica mais fácil de ajudar a ajustar. Mas aí, como você já colocou, já inclusive na palestra anterior, né, na sua colocação, e aqui a gente percebe isso também, é um coadjuvante, né? A partir dessa resposta que eu guio outra coisa, né? Que eu guio outra atividade, que eu guio uma função, eu faço um exercício. Então não é só tirar a dor está associado a fazer alguma coisa, a dar mais função. Então, para aquele tecido continuar recebendo a carga necessária e continuar o seu processo. Seria isso? Isso. Seria isso, seria isso. Né? A gente, né, acelerar e facilitar esse processo para que o organismo venha a seguir o seu curso normal, né? Às vezes, Diego, eu combino aqui com outros recursos. Por exemplo, eu trabalho aqui com um equipamento que pode até ser outro tema, outro dia, que é a magnetoterapia. Então, principalmente para paciente mais agudizado, eu utilizo a magnética, que é um campo eletromagnético, controlo um pouquinho mais a inflamação, tá? E depois eu associo uma onda de choque, né? Ou eu faço uma eletrólise percutânea, alguma coisa para a gente tentar encontrar esse ponto de equilíbrio. Às vezes, não são poucas, eu não uso exclusivamente ondas de choque, eu combino os recursos que eu tenho à disposição para gerar aquela resposta que, vamos dizer assim, para mim, na minha avaliação clínica, são satisfatórias. Tá? Magnetoterapia é outro mundo, né? Eu espero que ninguém É, tenha estranhado, porque, na verdade, desde a unidade mais fundamental do nosso corpo como célula, a gente tem um campo magnético, é né? isso. A gente tem a célula que é dipolar e tal. Quando a célula está doente, o campo magnético dela já se altera. Então, Isso. é válido pensar que uma intervenção nessa perspectiva, inclusive a gente tem correntes elétricas que vão trabalhar nessa perspectiva, recursos que trabalham nessa perspectiva. O problema é que, às vezes, alguns aparelhos que se dizem eletromagnéticos ou que trabalham com magnetoterapia, talvez não tenham os parâmetros ou não foi construído com a finalidade que ele se propõe, às vezes. Por exemplo, uma sandália magnética ou um colchão É, magnético talvez não seja tão é. terapêutico assim, né? Eu costumo dizer, às vezes, para quem pergunta, né, que tem muito disso, colchão magnético vai fazer isso, a pulseira, né, que o pessoal usa, né, e aqui, na verdade, o equipamento, a gente modula frequência, campo magnético, intensidade de campo, e o tempo de aplicação para a gente gerar a resposta, né, então, quando eu controlo essas variáveis, o resultado clínico é muito mais assertivo, né, do que a gente está mantendo um estímulo contínuo, né, que a gente não consegue regular essas variações. Como é que eu sei a necessidade do tecido, né, mantendo um estímulo constante? Então, fica essa observação. Perfeito. Pessoal, vão comentando aí se tiver dúvidas, manda aí, mas também manda um comentário que vocês acharam aí da palestra. Mas eu estou extremamente grato, jovem, pela sua participação aqui, né, por ter Eu tirado que o tempo, agradeço. esse nível que você passou pra gente aqui, tá? E no mais a gente vai ter uma outra palestra agora sobre ultrassonografia cinesológica Show. com outro amigo meu também, o Maestro. A gente só vai dar uma pausazinha aí de 10 minutos para se levantar aí da cadeira. Não sei se o pessoal acha que de casa se levantou, eu mesmo não, fiquei, tô aqui, já tô meio travado da coluna. A gente vai dar uma pausazinha de 10, 15 minutos, Tranquilo. tá? E aí a gente tá voltando. Você permanece com a gente, jovem? Permaneço, permaneço. Show. Eu Pessoal vou aí, ficar aqui aprendendo também. pessoal mandando aí um feedback muito Muito interessante. obrigado. Não, os resultados já dermatofuncional ali, da parte, né, que você mostrou,
são impressionantes, né? Eu mesmo. Não, são... E assim, uma coisa que você até perguntou, tem muita coisa na dermatofuncional e tal. Eu poderia dizer que também tem muita coisa na ortopedia, mas é muita coisa fora do nosso país. Ainda os fisioterapeutas em ortopedia do nosso país ainda não descobriram algumas tecnologias, né? A gente é muito restrito Nossa, a TENS, ultrassom e laser. e o O mais pessoal, avançado do mundo é o laser. o pessoal no Termifoto fica até triste quando eu trago para alguns recursos, aí eu mostro as imagens de outros equipamentos fora do país, o que tem de E, equipamento, modelo e tal, até alguns mais simples de transportar, né? Então a gente às vezes deixa de usar porque a gente tem um exatamente. trambolho aqui, um negócio É, enorme enfim, que não modula, não mexe nada. Aí quando a e gente às olha as vezes fotos, E às vezes você fica morrendo meses e meses tratando uma coisa que você poderia resolver em 2 semanas, uma semana, né? Então é uma coisa para se avaliar mesmo, sabe? é, De uma forma geral. pois Mas é. enfim. Olha aí, eu acho que os alunos. E- Muito bem. Então a gente vai dar uma pausa, gente, de 10 minutinhos. São 16 e 7, a gente volta 16 e 20.